Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje é 1º de junho de 2021, são 22 horas e 13 minutos. Lição número 2, da classe de jovens. Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Começando, respondendo a hora da revisão. Resposta número 1. Seu nome significava salvação. Resposta número 2. Ele se refere ao rei de Israel como o seu rei. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte: Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gibeá, Ramá e Gileade, indicando que era natural daquela área. Resposta número 3. Oséias teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O primeiro filho, chamado de Jezreel, era um menino, seguido por uma menina, que recebeu o nome de Lo-Ruama. Seu último filho foi chamado de Lo-Ami. Todos os seus filhos receberam nomes proféticos, que ilustravam seus oráculos. Resposta número 4. Oséias casou-se com Gomer e foi traído por ela. A dor da traição fez com que o profeta compreendesse o sentimento divino em relação ao seu povo. A partir de sua experiência, o profeta empregou a metáfora do casamento para denunciar a infidelidade de Israel. Resposta número 5. Sim, Oséias foi testemunha da destruição do Reino do Norte em 722 a.C. e com muita tristeza presenciou o cumprimento de suas profecias. Texto do dia. Contendei com vossa mãe. Contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Oséias capítulo 2, versículo 2. Síntese. Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Então veremos que Oséias, com essa metáfora do casamento da mulher, que o traiu, ele vai compreender perfeitamente o que Deus estava passando para Israel, o sentimento de Deus com Israel. Você que porventura tem o ofício de padeiro, poderá me ajudar nesta lição. Porventura, se eu disser algo que foge aí à questão do fazer o pão, por exemplo, por favor, me corrija e deixe aqui os seus comentários. Isso porque, muito provavelmente, Oséias era um padeiro. Introdução. Oséias inaugura a seção dos profetas menores, como Isaías. Ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração, como Jeremias. Foi um homem quebrantado. É considerado Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel e de utilizarem a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida, enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e por meio de sua vida realizou vários atos como um sinal para a sua geração. Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. É muito possível, apesar que eu desejo que não aconteça, mas provavelmente, principalmente hoje, na questão da modernidade, as coisas são bem mais rápidas, as coisas acontecem muito mais depressa. É muito possível que você, jovem, seja traído por seu namorado, por sua namorada. Mais uma vez, não desejo que aconteça, mas é uma questão possível. Isto porque a Bíblia nos relata várias questões de traição. Por exemplo, Judas traiu a Cristo, só para dar um exemplo, sem falar do querubim ungido que traiu. Na verdade, não foi nem traiu, ele se rebelou contra Deus. Então veja que a traição é uma questão que já vem desde sempre. Desde sempre acontece traição. E como nós somos homens e mulheres, somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas questões, às mesmas situações. Então, se porventura acontecer tal fato, você compreenderá como Deus se sente. Quando você gosta muito de uma pessoa e essa pessoa te trai, e também, apesar que aqui no caso de Oséias fala diretamente de casamento,
Mesmo se for uma outra questão, de repente uma questão familiar, um amigo seu, ou mesmo talvez um irmão, uma irmã, seja o que for, mais uma vez desejo que isso não aconteça, a gente acaba compreendendo o que de fato é o amor de Deus. A gente consegue compreender que Oséias, por exemplo, foi traído por sua esposa, mas perdoou. O que isso traz para nós? Traz para nós o seguinte: apesar de nós trairmos a Deus, indo muitas das vezes pelo pecado, somos levados pelo pecado, ou mesmo pela questão da idolatria, vamos diante de outros deuses, negamos ao Deus de Israel, ainda assim o Senhor está pronto para perdoar. A verdade é que nós, apesar de sabermos que Deus é amor, nós não devemos viver na prática do pecado. Por quê? Porque é muito possível que uma hora você vai morrer. É uma coisa que, apesar de você ser jovem, você vai ter que enfrentar, não tem outra opção. E se morrer em pecado? O que será? Então, apesar de Deus ser um Deus perdoador, nós devemos compreender que nós devemos obedecer, seguir obedecendo a sua poderosa palavra, guardá-la no nosso coração para não pecar contra Deus, sabendo que se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus Cristo. A vida de Oséias, o profeta da salvação. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Veja que é interessante que quando nós vemos a questão da apostasia, ela traz a questão do juízo. Quando as pessoas param na fé, né? Quando muitas pessoas retrocedem, voltam atrás, deixam a Deus, deixam a Cristo, abandonam o Espírito Santo, há com isso a questão do juízo, porque uma vez que alguém abandonou a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e morreu assim, certamente virá contra ele o juízo. Ou mesmo aqui na terra, quando alguém deixa o Senhor, ele não tem outro meio, ele vai viver as consequências desse abandono. Por quê? Porque uma vez quando a pessoa deixa a Deus, acaba fazendo práticas do pecado, ele acaba se desviando cada dia mais do Senhor, e o pecado ele produz morte, um pecado também, e até a questão de consequência humana. Por exemplo, se alguém vive numa farra, por exemplo, perde noites de sono, vai ter uma saúde debilitada futuramente. Isso só para dar um exemplo prático, né? Está vivendo em bebedeiras, talvez drogas também, então ele certamente terá o seu corpo destruído. Com isso, ele, se tiver alguma situação financeira razoável ou até boa, ele vai perder também esse dinheiro justamente para poder se tratar. Então veja que o pecado ele traz consequências tanto aqui na terra quanto principalmente na eternidade. Por outra visão, né, por outro lado, quando alguém tem aquela questão da restauração, que se arrepende diante do Senhor, aí sim, para ele vai compreender de fato o amor de Deus. Sua origem e ocupação. Possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa apresentando um conhecimento prático na área. Acreditamos que ele era um simples mercador, que ao vender seu produto, aproveita para exortar sua geração nos mercados de cidades próximas, como Jezreel e Samaria. Veja que Oséias, ele como sendo padeiro, ele ia nos mercados para vender o seu pão. Estou dizendo Oséias como padeiro, é possível que até talvez ele não seja, mas é muito provável de sim, é mais provável ele ser do que ele não ser. Então você dá a ideia de Oséias como padeiro mesmo. Então veja que a profissão dele como padeiro, ele tinha a prática de mexer bem com a massa, aquela coisa toda. E ele aproveitava, isso aqui é muito interessante, que ele aproveitava da sua profissão para evangelizar. E é interessante outro caso, que ele sendo padeiro, ele sabe fazer pão, e Jesus não é o pão da vida. Então é um padeiro levando a palavra
do pão da vida. Apesar que nós vemos sim que Oséias vai falar lá no Primeiro Testamento, e Jesus só aparece no Segundo Testamento, mas em toda a Bíblia Jesus aparece. Então veja que aqui, por exemplo, temos a ideia de que um padeiro, que muitas das vezes é tido por muitas pessoas uma pessoa sem importância, mas toda profissão tem sua importância, principalmente o padeiro, né? Vemos que ele trabalha com a questão do pão, né? Que geralmente sempre tipifica Cristo. Então veja que aqui qual é o ponto? Ele usa a sua profissão para levar a palavra do Senhor. Não por ele ser padeiro e tipificar o pão da vida, mas até você na sua profissão, independente da profissão que você tenha, apesar de você talvez ser jovem, ainda não tenha ainda, mas talvez o seu pai, ou mesmo a sua mãe, ou até mesmo você, que apesar de ser jovem já é formado em alguma profissão, você pode e deve usar essa profissão para evangelizar, para levar a palavra do Senhor. Seu drama pessoal. Às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais, no entanto, jamais devem abandonar a fé em Deus. Como eu falei no início, nós somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões, então tudo que vem para a pessoa não cristã também pode vir para nós. E isso implica as questões, por exemplo, de sofrimento, perder alguém, perder o trabalho, né? Perder o emprego, perder a questão amorosa, né? Alguém muito querido, uma pessoa a qual você ama, de repente um namorado, né? Uma namorada. Entretanto, apesar de todas as coisas que vêm contra nós, os infortúnios da vida, as mazelas da vida, nós não devemos abandonar jamais a nossa fé. Como disse Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça e não acha fruto na vide, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Então veja que sim, nós devemos, apesar dos pesares, apesar das nossas fragilidades, apesar de todas as coisas que acontecem na nossa vida, nós não devemos nunca, jamais perder a esperança no nosso Deus, perder a fé em Cristo, compreender que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Contexto histórico. Quando profetizou? Embora o tempo seja exagerado aos nossos olhos, sabemos que com certeza que foram muitas décadas dedicadas ao profetismo. Ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias e viveu no tempo áureo da profecia. Tanto em Israel como em Judá, Oséias foi testemunha da destruição do Reino do Norte em 722 a.C. e com muita tristeza presenciou o cumprimento de suas profecias. Veja que Oséias, ele viveu uma época que a profecia estava no auge. Então veja que ele era contemporâneo também de Amós, Isaías, Miqueias, que também eram profetas. E veja que ele acabou vendo com tristeza as profecias que ele proferia por Deus. O que nós trazemos, o que nós vemos para os dias de nós hoje, para os nossos dias hoje, é que muitas das vezes, quando Deus usa alguém em profecia, e às vezes até as pessoas duvidam, e mesmo com profecias, as pessoas não se voltam para Deus, as pessoas podem ver essa pessoa que Deus usou em profecia, pode acabar vendo também essa profecia se cumprindo. E às vezes a profecia é triste, mas que acaba acontecendo. Prosperidade e paganismo. A prosperidade deixou pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado por todas as terras de Israel. Os cultos e os sacrifícios continuavam, mas não eram oferecidos ao Senhor. Se havia uma colheita boa, os israelitas chegavam ao cúmulo de atribuir essa dádiva a Baal. Veja que muitas das vezes as pessoas, quando têm uma prosperidade, acabam se afastando do Senhor. A Bíblia diz no livro de Provérbios, deve ser Provérbios capítulo 30, dá uma olhada rapidinho, capítulo 30, versículo 8 e 9, as palavras de Agur: afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Aqui ele está pedindo para o Senhor não dar nem a riqueza e nem a pobreza, depois ele cumprimenta: mas dá-me só o pão que me é necessário,
para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo não venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja que Agur, aqui as sábias palavras de Agur, ele pediu o necessário para o Senhor, justamente para que não viesse a acontecer justamente essa questão da prosperidade em sua vida e ele abandonar a Deus. Por quê? Muito provavelmente quando alguém está firme no Senhor, nas palavras do Senhor, na igreja, e de repente tem uma reviravolta em sua vida, ele tem uma vida assim muito estabilizada, com uma vida financeira de repente muito alta, a tendência é ele abandonar a Deus. Por quê? Porque ele acaba se prendendo ao dinheiro. Então é necessário que quando temos prosperidade na nossa vida, na questão financeira, nós precisamos compreender que ainda assim o nosso coração está no Senhor. Nós estamos em Cristo, apesar de termos muito dinheiro. Veja, por exemplo, o exemplo de Jó. Jó era um homem que tinha muito dinheiro e ainda assim o coração dele estava em Deus. Ele perdeu seus filhos, suas filhas, perdeu toda a sua riqueza, mas ele continuou firme na presença do Senhor. Desde quando ele era rico, ele já era servo do Senhor, temente e reto diante do Senhor, como diz Jó capítulo 1, versículo 1. Então veja que depois que ele teve a sua ruína financeira e familiar, ele continuou firme na presença do Senhor. Assim também somos nós, independente se o quadro aqui é invertido, né, que Jó era rico e ficou pobre, ou talvez você seja um pobre e de repente fique rico, mas de qualquer forma a ideia principal aqui não é que você não possa ser rico, né? A ideia aqui não é isso, a ideia é que você pode ter prosperidade sim, mas desde que essa prosperidade não te afaste do Senhor e da presença dele. Líderes religiosos corrompidos. Osés chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. O pior era que eles não percebiam assim como alguém que não percebe que seus cabelos tornam-se grisalhos. O povo havia abandonado a Deus, prostituindo-se espiritualmente diante dos deuses pagãos e na hora da dificuldade buscava o socorro em amigos errados e alianças pagãs. Quantas vezes as pessoas têm se desviado do Senhor e não percebem que estão desviando do seu caminho? Estão às vezes até dentro da casa do Pai e estão perdidos na casa do Pai. Não se encontram, não se acham dentro da igreja. Por quê? Porque as questões da vida levaram ele para uma situação espiritual muito fora do contexto bíblico. Deixou as coisas do mundo entrarem no seu coração e acabaram abandonando a Deus. O casamento como reflexo da comunhão com Deus. A metáfora do casamento. As jovens se prostituíam e as mulheres casadas adulteravam. Os homens não poderiam reivindicar juízo sobre elas, porque também se desviavam com as meretrizes. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Betel, casa de Deus, foi ironicamente apelidada por Oséias, de Bet-Avém, casa dos ídolos, pois o lugar que antes era conhecido como um centro de adoração tornou-se um local marcado pela idolatria. Então vemos aqui dois pontos. Primeiro é a questão das mulheres casadas e solteiras que se prostituíam. Por outro lado, os homens também nada podiam fazer, que também se prostituíam com as meretrizes. Então veja aqui o pecado da carne completamente à flor da pele, né? Completamente forte, intenso ali neste lugar. E outrora, a casa de Deus agora é uma casa de idolatria. Nós precisamos compreender e entender que a casa do Senhor é a casa de oração. Muitas das vezes hoje vamos para um tempo, para a igreja do Senhor, e vemos de tudo, menos oração, menos a palavra, é apenas o ajuntamento de pessoas. Então, muitas das vezes são lugares que deixaram o mundo entrar na igreja e agora vive, na verdade, uma idolatria dentro da igreja. Isso precisa acabar, isso precisa findar, porque a casa do Senhor, como eu já falei, é a casa de oração. Uma mensagem ilustrada. Da relação de Osés com Gomer nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Não foi somente o matrimônio de Osés que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois
todos receberam nomes proféticos. Muitas pessoas às vezes quando tem filho, procura logo o significado do nome, né, para saber o que significa, para colocar um nome atrativo no filho, na filha. Entretanto, é claro, outras pessoas já têm aquele segmento, vou colocar um nome bíblico, por exemplo. Bom, aqui era uma questão profética. Então vemos que Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Então veja aqui o significado, né? O segundo filho, na verdade foi uma menina, né? Significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão do seu povo. Há um limite para a paciência de Deus, né? Nós precisamos compreender certas coisas. Há situações de pessoas que pecam hoje, pecam amanhã e continuam pecando e vai a vida pecando. Muitas das vezes até usamos, como já falei no início, se pecar temos um advogado justo. Existe a questão do pecado quando alguém peca, às vezes por fraqueza, e existe o pecado já com a intensidade, né? Com a questão a pessoa já quer fazer, né? Já tem aquela ideia, já premedita o pecado. Então veja o que é diferente. Eu estou falando da premeditação. A pessoa já premedita pecar. Então isso aqui acaba com a paciência do Senhor, né? Vai ter uma hora que o Senhor diz, chega. Então é perigoso. Então vemos que tem estas questões que nós precisamos compreender. O terceiro filho chamou de Lome, que significa não meu povo. Fazer referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel, que de acordo com a linguagem do casamento foi tipificado pelo divórcio. A promessa da restauração. A disciplina é resultado de um julgamento fundamentado no amor. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo. A expressão "e lhe falarei ao coração" reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua esposa. Veja que muitas das vezes as pessoas, na verdade, ninguém gosta, né? Cá para nós, ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ouvir um conselho, não é uma coisa assim muito agradável à primeira vista, mas na verdade é um julgamento fundamentado em amor. Quando alguém chega para te corrigir, é porque te ama, assim como a Bíblia diz, que Deus corrige a quem Ele ama, assim também são seus pais. Quando Ele te corrige, quando te dá um conselho, ou até uma disciplina mais rígida, na verdade eu estou fazendo aquilo ali por amor, para que você não venha se perder. Porque hoje, quando você tem uma geração que cria seus filhos de qualquer maneira, vemos, por exemplo, o caso de Ofni e Finéias, se perderam porque o pai, Eli, não tinha um pulso firme com seus filhos. Então a coisa se perdeu, a coisa desandou e vemos que tão grande ruína veio àquela família. Então quando o pai ou a mãe corrigem você, não é porque ele quer o teu mal, na verdade é porque ele quer o teu bem, está te corrigindo por amor, porque ele te ama e não quer perder você. Sei que, na bem da verdade, à primeira vista, uma correção, um conselho, ou até mesmo uma vara, não é algo muito prazeroso, mas na verdade nos tira da perdição, nos tira do abismo, né? Conclusão: Osés tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Osés denunciou com veemência a infidelidade de Israel um pouco antes de sua destruição pela Síria, em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada no amor e na fidelidade ou a semelhança de um casamento. Então veja que Deus aqui fez, na verdade, Osés. Ele sentiu na pele a situação de Deus. Ele sentiu a ideia. Por quê? Porque Oséias sentiu, Deus usou a vida de Oséias para mostrar para Oséias o que Deus estava sentindo. Então Oséias falou com muita autoridade sobre Israel, porque ele de fato estava sentindo na pele a questão da traição de sua esposa. Então veja que assim como Oséias sentiu a dor da traição da esposa, assim também Deus sentia a dor da traição do povo, por ter ido após outros ídolos.
Então veja que nós, cada dia mais, venhamos compreender que apesar de Deus ser um Deus de amor, e por ser um Deus de amor, nós devemos a cada dia mais ser obedientes à sua palavra, estar de acordo com aquilo que Ele deseja para nós, estar de acordo com a sua vontade, pedir conselhos a pessoas mais velhas, né, mais idôneas, nossos pais, principalmente, que é a verdade que é muito bom ouvir uma pessoa sábia, mas acima de tudo é essencial que venhamos ouvir pessoas que nos amem. Então, quando você pede algo para Deus, uma orientação a Deus, e ainda que Ele não fale, você precisa compreender que há um tempo. Lembra de Salmos 40? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então você precisa a cada dia mais ter esta paciência no Senhor, crer no Senhor, que no tempo dele Ele vai responder às suas orações, para que assim você saiba exatamente o que fazer. Porque se você vai pedir um conselho a uma pessoa ou a outra, dependendo da pessoa, ela pode te dar um mau conselho. Então, claro, nós podemos nos aconselhar uns com os outros, pedir uma orientação ao nosso pastor, ou os nossos pais, família, ou até mesmo amigos mais chegados, os irmãos, mas a resposta final precisa vir do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!